Olá, sextuanos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai começar, turma, a nossa quarta unidade. Então a gente já vai entrar no módulo 4 a partir da aula de hoje, tá bom? Então, por favor, peguem os módulos e vamos começar essa aventura por dentro desse mundo mágico da matemática. E o nosso primeiro assunto da quarta unidade são as medidas de comprimento, que a gente usa em todo momento, né? A gente vai medir o tamanho de uma sala, a quantidade de laranja que a gente compra, o tamanho de uma roupa, a distância entre duas cidades, a distância entre a nossa casa e uma sorveteria para a gente comprar sorvete, né? Então, é muito interessante que a gente usa a todo momento medida de comprimento, né? A gente tem uma medida padrão que é um metro para medida de comprimento. Porém, nem sempre foi assim. A gente como sociedade, utilizava, turma... Opa, desceu demais, spoiler do que tá por vir, coisa feia aí. Nós utilizávamos o nosso corpo como medida padrão. Então a gente tinha, por exemplo, a braça, que eram os nossos braços esticados, e a distância do maior dedo ao outro dedo. Esqueci o nome desse maior dedo. Tá? Dedo médio? Acho que é isso. Né? Então a gente tinha aí uma braça. Nós temos a jarda, que é a distância, né, do nosso braço esticado até a nossa ponta do nariz, né? Pode ser considerada até aqui, mais ou menos. Nós temos também o cúbito, que é quando a gente pega essa mão, coloca em cima dessa divisão, né, que divide o braço do antebraço, né, e mede a distância do cotovelo até esse braço aqui, né? Então a gente tinha aqui o cúbito. Nós temos o pé, que é o tamanho do pé, né? Nós temos o passo, obviamente a distância do passo, e nós temos o palmo, que é a distância do dedo polegar até o dedo mindinho, tá bom? E aí a gente tinha essas medidas padrão. Então, por exemplo, no feudo, né, na época do feudalismo, o rei, a medida padrão, era baseada no tamanho das medidas do rei. Então, tudo era demarcado com o tamanho das medidas do rei. Porém, entretanto, contudo, todavia, toda vez que havia uma mudança de rei, entrava um novo rei, obviamente. E esse novo rei não necessariamente tinha o mesmo tamanho de pé, o mesmo tamanho de palmo, né? Então precisava mudar todos os tamanhos de novo. Então imagina um problemão que era medir. Por quê? Porque nós não temos o mesmo tamanho de braço, pé, palmo, né? E aí precisou estabelecer, né? A galera científica falou assim, ó, gente, ó, não tá dando mais, tá sendo uma confusão, tá sendo uma loucura. Vamos juntar uma galera, formar um bonde pesadão e vamos formar uma medida única para todo mundo, aí a gente não se perde mais. E foi o que aconteceu. Os cientistas, eles se reuniram na França, né, numa convenção, e aí falaram assim, ó, a partir de agora, esse tamanho aqui vai ser o metro. E é muito legal que esse tamanho se baseou na medida de uma barra de platina e irídio. Tá vendo a foto aqui? Essa barra, né, serviu muito tempo como medida padrão do metro. Então falou assim, ó, o tamanho dessa barra aqui vai ser o tamanho do metro. Foi uma barra aleatória? Não, teve toda uma certa história que pode ficar aí até para vocês pesquisarem. Mas aí eles falaram assim, ó, aqui vai ser o metro, beleza, tá bom? Então formou o metro. Aí com o metro nós temos o sistema métrico decimal, que é a reunião dos múltiplos e submúltiplos. Porque tem coisas, né, muito grandes que o metro vai ser muito pequeno para medir. Como, por exemplo, a distância entre duas cidades. A gente não mede em metro, né? A gente mede em quilômetro. A gente também tem medidas muito pequenas, como, por exemplo, o tamanho do subway, né? A gente pede o quê? 15 centímetros ou 30 centímetros. A gente não vai pedir 1 metro de subway, pelo amor de Deus. Então a gente vai aí, né, vendo quais são as medidas. E aí eu trouxe aqui para vocês a tabelinha do sistema métrico decimal. Professor, precisa saber essa tabelinha? Sim, gente, sim, precisa mesmo. Precisa muito saber essa tabelinha. Ela é formada pelo metro, que é a unidade padrão. Então tá aqui, ó. Coloquei até um marcazinho de laranjinha aqui. E a unidade padrão é o metro. Toda vez que a gente vai para a direita, nós vamos ter os submúltiplos, que são as unidades menores do que o metro. Então nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Observem, turma, que as siglas, digamos assim, são formadas por letras minúsculas. E é muito importante que vocês mantenham essa formação de letra minúscula. Então, toda vez que a gente anda, tá vendo? Uma casa para a direita, a gente multiplica essa medida que a gente tem por 10. Então, por exemplo, se eu quiser transformar de metro para decímetro, eu multiplico, né, a unidade que está em metro por 10, e aí eu vou achar a medida em decímetro. Se eu quiser transformar de metro para centímetro, eu vou ter que multiplicar por 10 e depois por 10 de novo. Mas e se eu quiser voltar, se eu quiser transformar de milímetro para centímetro, voltando, a gente, ao invés de multiplicar,
A gente divide, tá? Por 10. Então, ó, divide por 10. Então, aqui nós temos os submúltiplos. Isso quer dizer que o milímetro é menor que o centímetro, que é menor que decímetro, que é menor que metro. Já aqui na nossa esquerda, a gente vai ter os múltiplos, que são as unidades maiores do que o metro. Nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Cuidado, hein? Não vai confundir decâmetro com decímetro. Decâmetro tem um azinho, tá bom? Então, toda vez que a gente multiplica, né, a mesma regra, por 10 e por 10, tá bom? E voltando, a gente faz o quê? A gente divide por 10. Mas a gente vai precisar ficar fazendo multiplicação, divisão, multiplicação, divisão? Não. Olha que interessante. Quando a gente monta a nossa tabela, automaticamente a gente consegue fazer transformações sem precisar multiplicar. Quer ver? Vou colocar 2 exemplos aqui para a gente fazer. O primeiro exemplo que eu vou colocar é: transforme 4 quilômetros em metros. Ou seja, 4 quilômetros vale quanto metros? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar onde é que a gente vai colocar o 4. Observe que é 4 quilômetros. Lembra, todo número tem vírgula, mesmo quando não aparece. Atrás aqui do 4, eu posso colocar uma vírgula que continua sendo 4. E eu quero transformar para metro. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou colocar ela na casa do metro. Então, as casas que ficaram vazias, eu acrescento 0 e acrescento 0. Então, 4 quilômetros é igual a 4.000 metros. E você já devia saber disso, né? Porque 1 quilômetro vale 1.000 metros. Outro exemplo, se eu tenho aqui na letra B, ó, 0,3 decímetros equivale a quantos decâmetros? Então, de novo, vou ter que colocar esse amigo aqui na tabela. Então, a vírgula sempre vai ficar na unidade que eu estou me referindo. Então, eu estou aqui me referindo a decímetro. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, é 0,3. A vírgula nunca fica numa casa sozinha. Ela tem que estar acompanhada com algum número. Então, eu vou transformar esses 0,3 decímetros em decâmetros. Então, vou tirar minha vírgula daqui e vou colocar aqui no decâmetro. Então, as casas vazias, eu acrescento um 0. Então, 3 decímetros é igual a 0,03 decâmetros. Letra C. Vamos lá. Vou apagar aqui essa letra A que a gente já fez. Eu quero fazer agora, ó, 52,3 metros. E eu quero transformar em quilômetros. Então, eu quero transformar 52. Então, eu vou botar aqui, ó, tá vendo? 52,3. Tá vendo que a vírgula sempre fica na casa da unidade que eu estou me referindo? E eu quero transformar em quilômetros. Então, vou tirar minha vírgula daqui, vou colocar ela aqui, tá vendo? Nessa primeira casinha aqui. E aí, vou acrescentar 0. 0, 0. Então, vai ficar 0,0523. Olha que coisa mais legal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, turma. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.